Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 28 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos aqui falar desse bom fechamento do Ibovespa. Ainda está aqui para saindo do leilão de fechamento, mas com alta aí já superior a 1%. E um bom candle de alta, um bom fechamento acima de nível de resistência. Vamos comentar mais a respeito. Além disso, vou falar de mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3, de diversas operações, encerramento de operações, abertura de novas operações, operações que estão em andamento, destaques do pregão de hoje, um destaque de alta, um destaque de baixa que está dentro aí do índice Bovespa e 6 pedidos aqui de análise de vocês que foram enviados nos comentários da última análise de fechamento do pregão. Então, se essa análise for útil para você no decorrer dela, deixa um like, deixa um joinha aqui para a gente. Agradeço demais sua valiosa audiência por aqui. Lembre-se de se inscrever gratuitamente aqui também no canal. Vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa. Ibovespa alta de 1,05%, pode alterar um pouquinho após a saída do leilão de fechamento, mas o fato é que essa barra aqui é uma barra mais forte, a expectativa era em média de que isso aqui pudesse acontecer mesmo. Quem assistiu a última análise de fechamento do pregão ou quem assistiu o radar da semana, que fica exclusivo para membros do canal, na terça-feira vai ficar disponível para todos aqui, inscritos e não inscritos. E também comentei justamente da expectativa que a gente tem do movimento de alta de poder ter uma reversão. Para que aconteça a reversão da tendência de baixa de curto prazo, precisa romper essa máxima aqui desse topo, 132.232 pontos. O fechamento de hoje é bom porque, primeiro, consegue fechar acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Segundo, um candle de força, fechamento, um candle com corpo grande, fechamento mais próximo ali da máxima, apesar de não ter isso ainda do leilão de fechamento. O outro ponto que eu destaco do dia de hoje é a superação da máxima da semana anterior, então quebrando a sequência de máximas descendentes das 3 últimas semanas. Isso gera uma expectativa, gera um sinal de alta em cima de uma região importante de suporte e a favor da tendência de alta do gráfico semanal. Então são pontos favoráveis. O que seria mais relevante acontecer para confirmar ainda mais essa subida? É romper essa região aqui. Então o desafio para o Ibovespa nesse momento está em 131.750 a 132.232. É a região mais relevante de resistência junto com a linha de tendência de baixa. O que seria negativo para a nossa bolsa? É o Ibov perder a mínima do pregão de hoje. Voltar para baixo da média, perdendo a mínima do pregão de hoje, seria algo mais negativo, quebrando aí o viés de alta e trazendo um viés de baixa a favor da tendência vigente. Seguindo para a gente falar do mini índice, o dia de hoje em boa alta também, gráfico de 60 minutos, ali abriu ali para cima, acima num patamar ali que era um patamar na faixa 131.800, focando muito mais em buscar a operação de compra, deu uma disparada para cima no pregão de hoje, e esse movimento representa bastante força compradora, tamanho dos candles, a continuidade do movimento, o rompimento de níveis de resistência. Então isso aqui é algo positivo. E quando chega lá num ponto mais alto, a forma como vem caindo, já vem aqui para a terceira hora de pregão após a máxima aí do dia, e por enquanto bem fraco, sem perder essa hora de pregão aqui, sem perder a mínima dessa hora de pregão. Então, de maneira geral, a gente fica dentro de um viés de alta no gráfico diário, apesar da tendência de baixa no mini índice, e aqui já dentro de uma tendência de alta no gráfico 60 minutos, no gráfico intraday. Dentro dessa tendência de alta, se gerar sinalização de fundo ascendente em níveis de suporte, suporte da média móvel exponencial de 10 períodos, suporte de uma retração de Fibonacci, por exemplo, de 38,2%, suporte de um topo anterior que foi rompido, então um dos pontos aqui que dá para monitorar também antes dos 38,2% essa região aqui, em torno de 132.660, então média 660, 520 são pontos para avaliar se bater aqui sinal de fundo, foca em buscar a operação de compra. Abriu caindo, dá para olhar para a venda? Dá, só que eu ficaria um pouco mais restrito à venda, mais por topo descendente, mais próximo do nível de resistência para tentar pegar um movimento para baixo e não ser muito agressivo na questão do objetivo, do tamanho do objetivo que você quer para a operação de venda. Por quê? Porque ela já está contra a tendência do intraday, apesar da tendência do diário ainda ser de baixa, mas já está dentro de um viés de alta. Então, nesse momento, eu ficaria um pouquinho mais focado em olhar com mais carinho para a ponta compradora. Abriu subindo, dá para olhar para a compra? Dá. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Não exageraria também na compra, porque, poxa, Dalton, não exagera para venda, não exagera para compra, né, porque aqui a correção foi pequena.
que eu comecei a análise? Que seria interessante isso aqui acontecer. Aí sim aqui dá para arriscar mais, pivô de alta, enfim. Mas o fato é, onde a gente toma um pouquinho mais de risco nesse momento, olhando para um gráfico intraday, mais para a ponta compradora e para a ponta vendedora sendo um pouquinho mais restritivo, logicamente. Gerou sinal de baixa, em cima de nível de resistência, depois de algum movimento que represente alguma força por parte dos vendedores num gráfico de 10, 8, 5 minutos, foco em venda, não deixar de fazer a venda. Seguindo para o dólar no pregão de hoje está aqui na estabilidade, menos 0,04%, dentro de um leve movimento de subida, barra ascendente, mínima e máxima acima do pregão anterior, então das máximas e mínimas do pregão anterior, da máxima e mínima do pregão anterior, então segue aí de forma um pouquinho mais positiva o dólar dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Essa tendência de alta de curto prazo vai fazendo um processo de correção, enquanto não gerar nada tão negativo para baixo, segue aí dentro de um viés mais de alta a moeda americana. E olhando para o gráfico de 60 minutos, olha só esse teto aqui. Então, já esse teto já define aqui alternativas. Quais seriam essas alternativas? Bateu nessa região de teto, que teto é esse? A região ali na faixa dos 715, 714, 716. Bateu aqui nessa região, bateu aqui, abriu subindo, bateu aqui, gerou sinal de topo, foca em buscar a operação de venda. Olharia mais para buscar a operação de venda. Topo descendente, até mesmo pivô de baixo. Abriu subindo e passou a proporcionar sinais de alta acima dos 715, eu olharia mais para buscar a operação de compra. Ou seja, enquanto o mercado não der um sinal para baixo, apesar da subida ter sido um pouco mais alta, enquanto não der um sinal para baixo aqui um pouco mais relevante no G60, foca um pouco mais na compra, porque o diário está dentro de um sinal de subida, está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, então aqui no intraday precisaria ter um sinal um pouquinho mais relevante ali para baixo, algum sinal de topo na zona de resistência, para aumentar a expectativa de queda em busca de níveis de suporte, como primeiramente a região dos 697, segundo na faixa 689, e aí depois dessa região que seria a mais significativa de suporte, a região aqui em torno dos 668. Seguindo para a gente falar de PTR4, fechou o pregão de hoje numa leve queda, menos 0,17%. Poxa, Dalton, mas o candle é de alta. O candle é de alta, mas o fechamento é de baixo. O fechamento da sexta-feira foi aqui e o fechamento do pregão de hoje foi abaixo do fechamento da sexta-feira, por esse motivo, uma queda de menos 0,17%. Mas o candle de alta traz um sinal que agora é para disparar para cima. Não vejo dessa forma. Eu vejo que ainda isso aqui, ó, essas 3 barras ainda está dentro de um processo de correção da queda. Gastou tempo para subir pouco, é isso que eu quero dizer. Pode subir ainda mais? Sim, só que compra eu não estaria tão motivado a compra de swing trade na Petro. Eu estaria, do jeito que está acontecendo aqui, olhando, monitorando para ver se o movimento, se não ganhar muita força para cima, monitorar uma possibilidade de venda de swing trade. Mas nesse momento, o que eu faria? Nada. Em termos de operação de swing trade, nada. Prefiro ficar de fora. Em termos de operação de day trade, aí sim eu olharia para compra acima dessa região aqui, ó. Desse gap aqui, com essa região aqui, acima dos 36,15, eu olharia um pouquinho mais para compra de day trade. Por outro lado, bateu aqui, gerou algum sinal de baixa, voltando para baixo do patamar dos 35,96, enfim, perder a mínima desse candle aqui, voltou para baixo do patamar, eu olharia para venda abaixo dessa região dos 35,96, R$36. Nesse miolo aqui, ó, eu evitaria a entrada. É aquela região que costuma ter sinais mais falsos. Miolo é a região dos 36,15 até um patamar ali dos 35,96. Vale 3, pregão de hoje. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Alta de 1,86%, fechamento na máxima do dia, ativo que proporcionou um sinal de alta pelo gráfico semanal. Para quem assistiu aí a análise especial da Vale na semana passada, que antes desse candle aqui, que eu comentava a respeito do papel, a ação terminou fechando bem. Quem assistiu o radar da semana, falei de Vale também a respeito, e comentei o papel também nas oportunidades da semana. Então, é um ativo que seria uma das alternativas de entrada. O stop ficaria um pouquinho grande aqui embaixo, mas seria a alternativa principal aí para entrada e principalmente ali mais de position trade na Vale, assim, stop aqui embaixo tentando pegar algo para cima. Eu já tenho uma posição em Vale 3 nessa questão de position trade aqui, falando de trade a dia, que é algo exclusivo para clientes do 3 Investimentos, tá? Aqui junto à XP. Então aqui tem uma operação rodando em Vale 3. O ponto positivo do pregão de hoje que eu destaco aqui é isso aqui, ó. Além a confirmação
do sinal de alta da sexta e a quebra da estrutura de baixa aqui do gráfico diário, apesar de estar toda ela dentro dessa estrutura aqui de alta. Mas, de qualquer forma, quebrou o zigue-zague descendente. Então, é um ativo que, dentro desse contexto, enquanto tiver movimentações para baixo, fundo ascendente, pivô de alto, gráfico diário, gráfico 105 minutos, fica focando mais em buscar operações de compra, principalmente quando os sinais de alta acontecerem mais em níveis de suporte, seria mais interessante. Mas para quem está comprado, stop pelo menos aqui abaixo da mínima desse candle e mais bem posicionado abaixo do gap de alta, ou seja, abaixo dos 59,70, que estaria protegido pelas médias e pela região dos R$60. Depois aqui, e dá até para fazer uma projeção dessa reversão de movimento, né? Pegar aqui, ó, projetar, espelhar essa reversão aqui, a expectativa seria de uma projeção lá no 66,08, falando de curtíssimo a curto prazo. Depois disso, eu vou falar agora dos ativos que a gente encerrou posição, até deixar abrir aqui já meu controle das operações para falar os resultados, né? Redditor, eu reposicionei o stop da posição para cá, eu tinha comentado isso na sexta-feira. Reposicionei o stop para cá, para a região ali dos R$30,04, que poderia reposicionar, e isso seria enviado para dentro do aplicativo, né, informando o reposicionamento. Foi reposicionado e ela acionou o stop parcial dessa operação. Então, essa operação da Redditor, que era uma operação de venda, ela trouxe uma perda de 1,66%. No capital total, isso representou uma redução de 0,31%. A outra operação que foi encerrada também de venda foi Fleury, que ficou ameaçando até bater hoje justamente ali no nível no valor máximo, foi justamente o ponto do stop. Espero que não tenha sido só um violino, mas enfim, acionou a saída aqui a Fleury, FLRY3, com perda de 2,28%, representando uma redução de 0,5% do capital total. Nesse momento, nós temos posições em aberto em SMTO3, que fechou o pregão de hoje em queda de 0,67, essa posição é de venda. Já fiz um reposicionamento de stop nessa posição também, não sai mais perdendo, já sai com lucro dessa posição, mas vamos ver se ela ganha força aqui e bate no objetivo. Normalmente, quando bate no objetivo, um objetivo desse representa, basicamente, costuma representar duas vezes, duas operações que foram negativas. A PK3 está dentro de uma queda, fez uma queda hoje de 0,95%. Ainda seguimos comprados, sem nenhuma mudança em relação ao stop dessa operação. O valor está abaixo do nosso preço de entrada. Para essa ação gerar realmente uma expectativa mais positiva para a nossa operação, ela precisa proporcionar um sinal de alta aqui. Eu já comentei, para quem está de fora, aguardar algum sinal de alta. Primeira, superação dessa máxima. Segunda, agora, um fechamento acima da média com nova máxima na sequência, algo semelhante que eu acabei de desenhar, seria interessante para abrir alguma compra no ativo. Segundo, aqui, ó, dá até para observar aqui, ó, fechou acima da média, fechou, fez nova máxima, não fez, então não entra na posição, gráfico 105 minutos. Brasil Foods é uma operação que a gente abriu na sexta-feira, hoje andou bastante alta aí de 4,71%. Espero que a ação ganhe mais força aí para cima e busque o objetivo da nossa operação aí nos próximos dias. Quem sabe até eu puxo o objetivo um pouco mais para cima para ter uma melhor relação risco-retorno na operação. Depois da Brasil Foods, vou falar aqui de posição aberta de ORVR3, recomendação executada no pregão de hoje, dentro do que foi passado nas oportunidades da semana ontem, que eu gravo oportunidades da semana todo domingo ali, às vezes até gravo no sábado, mas normalmente no domingo, falando de oportunidades para essa próxima, quais ativos que eu vou ficar atento no decorrer dessa semana e que podem trazer oportunidades, atender meus critérios de entrada. Esse aqui foi um deles, recomendação de compra no pregão de hoje, a compra foi executada a favor de um viés de alta aqui, a favor de um zigue-zague ascendente, a favor de uma tendência de alta lá pelo gráfico semanal, a favor de um fundo ascendente também no gráfico semanal em cima da média. Vamos ver se essa ação gera algo mais forte aí para cima. Todos os detalhes dessa operação, entrada, stop, objetivo, risco da operação, quantos por cento do seu capital você coloca nela, lá dentro do aplicativo DV Invest disponível para iOS, para Android e também via web app.dvinvest.com.br. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O outro papel, Semin 3, recomendação também de compra no pregão de hoje, a compra foi executada. No primeiro momento ela pulou o nosso preço de entrada, até o preço que eu falo assim, ó, compra até tal valor, mas ela foi e voltou para dentro do range de entrada,
executando a entrada, e aí você recebe no seu celular uma notificação, ó, compra executada. Eu já envio a recomendação falando, ó, tem uma condição para ser executada essa entrada, e a compra foi quando ela é executada, eu envio a mensagem de compra executada. A compra então foi executada, vamos ver se ela ganha força aqui para cima, fechou em alta de 1,85%, vem pelo menos fechar esse gap aqui, que já traria uma possibilidade de reposicionamento de stop, dependendo do quanto andar aí o papel, em termos de relação risco-retorno. Então, são essas as operações que a gente tem em aberto aí nesse momento: SMTO3, PK3, BRFS3, ORVR3, Semin3. E olhando outros papéis aqui após o pregão de hoje para uma possível entrada aí no próximo pregão. Destaques de alta e de baixa no pregão de hoje. Começando com a alta dentro do Ibovespa, quem se destacou? Azul 4, com alta de 13,99%. Essa alta aqui, o ativo gera um retorno para cima da média, mas dá para observar que aqui é um nível importante de preço. Entrar comprando aqui, eu colocaria pouco, se fosse para fazer essa entrada, por conta lá do sinalzinho de alta no semanal, eu colocaria pouco capital e botaria stop aqui embaixo e tentaria pegar pelo menos umas 2 vezes o tamanho desse candle. Se fosse para tomar risco mesmo, botando menos capital, tentando pegar um movimento que vem ou para esse fundo aqui ou para o fechamento desse gap aqui, ó. Ou seja, lá para o patamar de R$ 7,00 até um patamar de 7,25. Tá? Então essa seria a alternativa que eu vejo. Qual outra opção? Como dá para perceber que bateu muitas vezes aqui e não conseguiu ganhar força para cima, dá para monitorar até pelo intraday sinais de alta acima desse nível de preço, como um fundo ascendente no gráfico 60 ou de 105 minutos acima dos R$ 6,24, R$ 6,25. Então seria outra alternativa de fazer entrada na ponta compradora. Quem está comprado já em azul e quer trabalhar com algum stop, fica aqui abaixo, mais bem posicionado abaixo da mínima ali da semana passada, na faixa dos R$ 5,29, a mínima foi 5,30, então o stop ficaria no 5,29. Depois de azul, vou falar de Ipera, IP3, queda forte de 8,7%. A ação deu uma bagunçada por conta do evento que até eu comentei com vocês aqui na segunda-feira passada, até encerrei uma posição antecipada que tinha de venda no papel na carteira exponencial após esse fechamento de pregão. Então deu uma bagunçada no ativo, eu preferi ficar de fora e nesse momento também opto por isso. Se fosse fazer qualquer operação aqui de swing trade, eu olharia mais para a venda de sinalizações de baixa no gráfico de 105 minutos, porque a volatilidade abriu bastante, abaixo de um patamar, topo descendente abaixo pelo menos dos R$ 25,70. Partindo agora para os ativos que vocês solicitaram aqui na análise de sexta-feira, dando prioridade para quem é membro do canal. Quando tem muito pedido, mesmo que o membro do canal peça 2, 3 ativos, eu opto por pegar um ativo aqui para atender esse pedido, tá? Para conseguir atender mais pessoas dentro do canal, mas sempre atendo o pedido, aí, no mínimo um pedido por membro aqui do canal, e se tiver muitos membros pedindo, vai ficar só eu atendendo os pedidos dos membros do canal, é a prioridade, membros, inscritos e depois não inscritos. Começando aqui por Banco do Brasil. Teve um pedido de BBDC4, eu não estou atendendo BBDC4 porque sexta-feira eu já falei de BBDC4, tá? Então por esse motivo eu não estou falando de BBDC4 no dia de hoje. Eu costumo pegar ali um banco, sempre está trazendo um banco, um YouTube, um BBDC4, BBAS3, ITSA4, eu vou alternando entre os bancos e logicamente de acordo com os pedidos que vão sendo enviados. Banco do Brasil. O fechamento pregão de hoje foi em queda de 0,19%, segue fraco para subir. Então, tudo isso aqui, ó, daqui para cá, tudo isso é um processo de correção de toda essa queda. Então, seguimos com viés de baixa. E ativo entre as médias do gráfico semanal, o que eu faço nessa situação? Eu dou preferência por ficar de fora. Se for para arriscar algo, seria mais venda mesmo. Perdeu essa mínima aqui, de arriscar uma venda, né? Para quem gosta de uma xícara aí ao contrário, ó, um cup of handle ao contrário, de romper aqui para baixo e ganhar força aqui para baixo. É uma alternativa tentando pegar um movimento aqui para baixo, tem um suporte de imediato na faixa dos 26,12, depois mais por volta dos 25,63. Mas para compra não seria minha escolha, se tivesse comprado trabalharia com stop aqui para baixo dessas mínimas aí, abaixo pelo menos dos 26,16. O outro ativo a ser falado é CXSE3, essa ação está dentro de um zigue-zague aqui ascendente, mas muito fraco. E veio testar o principal nível de resistência, que é essa região de topo.
Porque para mim a ação está dentro de uma estrutura de baixa pelo gráfico diário. Tecnicamente falando, estrutura de baixa significa dizer que o ativo ainda está dentro de um cenário controlado pelos vendedores, que há ainda um domínio de pressão vendedora e não há um indício muito forte de força por partes compradoras. E, logicamente, trazendo, se eu faço essa leitura, qual é a minha percepção? Que o ativo não vai subir? Não, a questão é que para comprar está com risco maior para uma posição de compra. E se eu fosse tomar alguma decisão de entrada, eu olharia um pouquinho mais para venda. Sendo mais cauteloso, um fechamento abaixo da média com nova mínima seria o que mais me chamaria atenção para se fazer uma venda. Sendo mais agressivo, perda dessa mínima com stop aqui em cima. E para compra, se essa ação voltar a trabalhar acima desse patamar aqui, ó, estoura essa região, aí depois eu avalio um recuo do preço para buscar alguma compra de swing trade em XSE3. Carrefour, CRFB3, solicitação aqui do ativo que fechou hoje em alta de 1,28%, mas está muito mal, né? Graficamente falando, tendência de baixa muito bem definida, muito forte, fraqueza para subir, força para cair, um mês aí pesado para Carrefour, 23,24%, alguns podem dizer, nossa, mas está barato, ativo, nossa, é uma pechincha. Beleza, tem ativos muito melhores que esse papel, eu prefiro não entrar em ativos assim, e não recomendo ativos assim. Por quê? Para subir tem mais dificuldade, o movimento é mais travado. É só olhar o gráfico diário, olha a dificuldade. Poxa, abriu uma forte alta aqui de 5,24% na semana passada. O que aconteceu na sequência? Não andou, veio aqui para baixo. E pode começar a subir aqui de novo, mas é um movimento que acontece mais travado. É difícil acontecer um movimento assim, ou seja, voltar de maneira forte para cima. É menos provável, né? E a gente trabalha normalmente com o que acontece em média. Então, de maneira geral, esse ativo eu evitaria buscar operações de compra nesse momento, sendo bem mais agressivo se fechar um pregão acima da média com nova massa para arriscar uma compra de fundo ascendente, tentando pegar um repique aí de alta, botando menos capital. Mas, enfim, ativo que eu não olharia muito para compra. Prio 3 é outro papel também que está dentro da tendência de baixa. Zigue-zague descendente, gráfico diário, gráfico semanal, que é zigue-zague descendente, pode se recuperar aí nos próximos pregões, mas não me chamaria atenção para abrir a operação de compra neste momento. Suporte principal dessa ação está aqui, ó, região ali no semanal na faixa dos R$ 39,92 a R$ 39,29. O cenário gráfico que está aqui, até a formação, não me gera interesse de abertura de posição nesse papel. É QTL3, ação que eu vejo com expectativa um pouco mais negativa, um mensal aqui gerando sinal de topo, em cima dessa região de resistência, semanal perdendo um pouco mais de força. Então, por enquanto, está difícil de olhar para compra nesse papel. Dessa forma, olharia um pouquinho mais para venda se essa ação tentar subir aqui e gerar um pivô de baixa, algo nesse sentido. Se for arriscar compra aqui, algum sinalzinho de alta em cima desse nível de suporte e olhe lá, que esse suporte é um suporte um pouquinho mais relevante para o ativo, onde ele pode bater e voltar a subir. Então, se for para tomar risco, botaria pouco capital, aguardaria algum sinal de alta, que seria quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico diário para abrir alguma compra nessa ação. Por último aqui, NBR32, que fechou em alta de 3,42%, com um zigue-zague ascendente nesse momento, rompeu aqui, não foi muito longe, não demonstrou muita força por parte dos compradores, de novo um sinal de alta, um pivô de alta, não fechou assim, vamos ver se consegue deslanchar um pouco mais para cima, mas enfim, se alguém tiver comprado aí no curto prazo, já tem um ponto de stop interessante para ser posicionado abaixo dos 35,54. Entrar comprando essa ação aqui agora, arriscaria pouco capital, porque ainda está toda ela dentro desse grande movimento de baixa, risco um pouco maior, tá? Risco um pouco maior, a tendência lá de prazo maior do gráfico semanal ficou indefinida, 3 semanas subindo de maneira muito fraca, então eu filtraria algo aqui pelo gráfico que ainda está carregando aqui, para falar do gráfico 105 minutos, ainda está carregando, às vezes o Profit demora um pouquinho para carregar os dados, agora carregou. Então focaria um pouco mais na questão, vou aguardar, vou entrar pelo gráfico 105 minutos, um fundo ascendente, ou lateralizou em cima dessa região aqui, ó, dos 37,80 e gerou pivô de alta, vou entrar comprando, seria essa alternativa, mas de maneira geral, ainda não me agrada tanto a compra em cima de NBR32, apesar do zigue-zague ascendente aqui dos topos e fundos ascendentes do gráfico diário. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão, com muitos ativos. Peguei vários ativos, peguei muitos pedidos de vocês.
várias operações, destaque de alta e de baixa, Petro, Vale, mini índice, mini dólar, Ibovespa. Espero que seja útil para você. Comente aqui embaixo. Coloca aí também um ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento do pregão. Será um prazer atender aí seu pedido. Um grande abraço.